Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Agora, vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai trabalhar um tema muito cobrado na prova do CESP, que é a colocação pronominal. Mas você precisa entender antes que este assunto não é um termo isolado da gramática. Na verdade, colocação pronominal é um mistão de transitividade verbal e de coesão textual. Quando a gente começa a entender aquele processo, se é um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, a gente começa a entender isso daqui muito bem. E é óbvio que também exige um pouco da coesão textual, para saber a que tipo de elemento aquele pronome está fazendo referência. Basicamente, quando a gente fala em pronome, o pronome ele trabalha em prol de quem? Do nome. Então, ele trabalha em prol do substantivo. Nas provas de concurso público, o que o camarada vai fazer? Ele vai pegar um substantivo e vai fazer com que você substitua aquele substantivo por um pronome. E aí é óbvio que ele vai trabalhar com a função de objeto. Normalmente, quando ele trabalha esse processo de colocação pronominal, ele trabalha nessa pegada. Por quê? Porque nós temos o pronome pessoal do caso reto e o pronome pessoal oblíquo. O pronome pessoal do caso reto sempre trabalha em função de sujeito e o pronome pessoal oblíquo sempre em função de objeto. Então, se você sabe o que é um verbo transitivo direto, para saber o que é um objeto direto, e sabe o que é um verbo transitivo indireto, para saber o que é um objeto indireto, você vai tirar isso daqui de letra. Então, vamos começar a nossa brincadeira aí agora. Ó. A gente vai falar agora dos pronomes pessoais oblíquos átonos. Me-te-se, nos, vos, o, alê, os, as, lês. Como todos os outros monossílabos átonos apoiam-se na tonicidade de alguma palavra próxima. Assim, esses pronomes podem ocupar 3 posições na oração: antes do verbo, no meio do verbo e depois do verbo. Então, quando eu digo que esse pronome pessoal oblíquo átono se apoia na tonicidade da palavra, é porque ele é exatamente átono. Então, ele precisa da tonicidade da palavra. Isso significa que, ao se apoiar na palavra, ele não faz parte da palavra, ele apenas se apoiou na tonicidade da palavra. Isso vai ser importante, por exemplo, para quando você estiver resolvendo uma questão de acentuação gráfica e a palavra tem um pronome que está acompanhando, por exemplo, um verbo. Se aquele pronome não faz parte da palavra, ele não entra na contabilidade silábica. Beleza? Então vamos lá. Ó. A gente tem aqui. Quando o pronome está antes do verbo, a gente diz que ocorre a próclise. E nesse caso, a gente diz que o pronome está proclítico. Sidney, não é redundante dizer isso? É óbvio que é redundante o processo, mas é importante para você, porque as bancas às vezes fazem pegadinha. Nem sempre o camarada vai chamar aquilo de próclise, ênclise ou mesóclise. Ele vai perguntar se aquele termo está mesoclítico, se aquele termo está proclítico, se aquele termo está enclítico. Aí o aluno olha e fala assim, nossa, o que é isso? É uma pegadinha? Não, é só uma forma diferente de falar a mesma coisa. Então, quando o cara diz que o termo está proclítico, ele está dizendo que formou uma próclise. Exemplo aqui, ó, nunca me revelaram os verdadeiros motivos. A gente já pode até analisar esse exemplo. Aqui reparem que a estrutura não começou com um verbo, a estrutura começou com uma palavra negativa. Caso a frase tivesse começado com o verbo revelaram, obviamente nós teríamos uma ênclise. Nós colocaríamos revelaram-me. Mas como apareceu uma palavra negativa antes do verbo, e a língua portuguesa aqui no Brasil é extremamente proclítica, porque há diversas palavras atrativas, nós acabamos formando uma próclise aqui. Até aí tudo bem? Agora, quando eu tenho o pronome no meio do verbo, eu digo que ocorreu uma mesóclise. E nesse caso, o pronome está mesoclítico. Agora, a mesóclise só é possível com o verbo no futuro do presente ou no futuro do indicativo.
Então, é uma obrigatoriedade o verbo estar no futuro. Então, eu digo, revelar-te-ei os verdadeiros motivos e revelar-me-iam os verdadeiros motivos. Agora, aqui a gente já vai fazer duas reflexões em cima da estrutura. Primeiro, o verbo iniciou a sentença. Não teve nada anteriormente que buscasse esse pronome. Não teve nenhuma palavra atrativa para formar uma próclise. Quase que não sai, né? Agora, para existir a ênclise, então, além do verbo estar no futuro, ele ainda deve iniciar a sentença. Porque caso tenha alguma coisa antes que atraia o pronome, nós teremos uma próclise. Agora, e como é que eu coloco esse pronome ali no meio do verbo, Sidney? Porque eu estou olhando, parece que o iniciozinho da palavra está maior do que o final. Ele não está exatamente no meio, não é? Como é que funciona isso? Meu companheiro, minha companheira, como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e vão cortar o verbo exatamente em sua estrutura infinitiva. Então, se está revelarei, para formar a mesóclise e colocar o pronome ali no meio, eu vou ter que cortar exatamente onde tem o infinitivo. O que é o infinitivo? É essa terminação em R. Primeira conjugação, AR. Segunda conjugação, ER e OR. E terceira conjugação, IR. Aí eu vou introduzir o pronome. Vou colocar. E depois eu vou terminar o resto do verbo. Por isso que vai ficar revelar-te-ei. E também ficará revelar-me-iam. Até aí tudo bem, não é? Então vamos lá. Continuando aqui a pegada. Depois do verbo a gente tem o quê? A gente tem a ênclise. E aí a gente diz, obviamente, que o pronome está enclítico. Exemplo, revelaram-me os verdadeiros motivos. Nesse caso aqui, reparem que o verbo inicia a estrutura. Então, obrigatoriamente, a gente acaba tendo a ênclise. Por quê? Porque o pronome pessoal oblíquo átono, ele se apoia na tonicidade da palavra. Então, se ele se apoia na tonicidade da palavra, é impossível que a gente comece a sentença com o pronome. É uma das maiores máximas que a gente tem na língua portuguesa. E por que então eu não posso, Sidney? Óbvio, se ele se apoia na tonicidade da palavra, como é que eu vou iniciar a sentença com o pronome? Se ele não tem quem se apoiar. Então é por isso que obrigatoriamente, ao começar uma sentença com um verbo, a gente acaba tendo obrigatoriamente a ênclise. Beleza? Apresentamos a seguir algumas orientações acerca da colocação dos pronomes oblíquos átonos. Isso é importante. Por que eu vou fazer agora isso? Eu vou trabalhar como se fosse um estudo dirigido. Tem aluno aí agora que está voando na língua portuguesa, mas tem aluno que ainda está iniciando. Então, pensando no senso comum, no bem da coletividade, a gente vai fazer um estudo dirigido. Eu já alertei, o processo não é difícil, mas tem algumas regrinhas para a gente poder anotar e ficar atento para o dia da prova. É óbvio que ao finalizar a estrutura teórica do estudo dirigido, eu vou dar alguns bizus, o mapa da mina, o caminho das pedras, para você poder se dar bem em qualquer prova do CESP. Em qualquer prova que a banca seja CESP. Ok? Então vamos lá. Para a gente poder trabalhar a ênclise, ela normalmente ocorre com o verbo no início da frase. É o principal aspecto. Então, comenta-se que ele deverá receber o prêmio. Faz aí, uma correção no teu material, porque faltou um Rzinho ali, tem um errinho de digitação. Então, comenta-se que ele deverá receber o prêmio. Por que aqui é impossível colocar o pronome antes do verbo? Porque não tem nenhuma palavra para que esse pronome possa se apoiar. Então, como ele tem de se apoiar em alguém, ele tem de se apoiar, obviamente, no verbo. Então, é por isso que ele aparece depois do verbo, por isso que a gente tem a ênclise. Agora, com o verbo no imperativo afirmativo. Alunos, apresentem-se ao diretor. E aqui, meu companheiro, reparem, mais uma vez, este verbo, ele está no início de uma estrutura. Mas como assim, gente? Tem alunos antes. Mas aqui a gente tem um vocativo, que foi destacado através de quê?
de uma vírgula. Então, essa vírgula, essa interrupção que tem na estrutura, faz com que o verbo, mais uma vez, encabece a estrutura. Então, se a gente coloca o pronome aqui antes, ele se apoiaria em quem? Não teria em quem se apoiar. Então, por isso que a gente acaba aqui tendo, mais uma vez, a ênclise de forma obrigatória. No próximo exemplo, com o verbo no gerúndio. Mas repara só que interessante, ó. Modificou a frase, tornando-a ambígua. O que tem aqui antes para poder atrair? Nada. Afinal de contas, a gente está iniciando a estrutura com uma vírgula. Então, mais uma vez, o verbo está no seu iniciozinho. Então, pegar o verbo no início é o principal motivo para a gente ter uma ênclise obrigatória. Continuando aqui a pegada. Opa! Né? Agora vem uma observação interessante. Caso o gerúndio venha precedido pela preposição em, ocorrerá a próclise. Então acompanha aqui comigo. Ó. Em se tratando de cinema, prefiro filmes europeus. O fato de aparecer a preposição em fez com que... Olá, meus amigos, minhas amigas! E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, melhor custo-benefício, curso completaço, ponto a ponto do edital, super atualizado Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. E o cargo de técnico tributário, completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital, por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular, sem medo de ser feliz. Durante 5 dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lá Concursos. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.